O que é um cristão? É uma palavra bem comum. Há muitas pessoas em nosso país que se chamam de cristão. Mas o que significa essa palavra na verdade? Em Atos capítulo 11, versículo 26, nós lemos sobre o primeiro uso dessa palavra. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E na verdade essa palavra foi usada primeiramente como um insulto. Um cristão, quem é? É um seguidor desse Cristo, esse rebelde contra o Império Romano, que foi condenado e sofreu o pior tipo de morte. Morte vergonhosa, aparentemente derrotado por seus inimigos, crucificado junto com alguns criminosos comuns. E agora, na igreja primitiva, essas pessoas estavam se identificando com esse criminoso condenado. Eram seguidores desse Cristo. Foram chamados de cristãos. Então, um cristão é um seguidor de Cristo. É alguém que se identifica com Cristo de uma certa maneira. E no catecismo nós aprendemos o que isso significa de uma maneira profunda. Cristo, nós confessamos, ele tem um ofício tríplice, nós podemos dizer. Ele é o rei. Ele é, na verdade, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele é o filho de Davi, o grande rei de Israel. Ele reina sobre tudo. E o cristão é súdito no seu reinado. Ele é o profeta. Ele é o perfeito profeta. O cumprimento das palavras de Moisés, em Deuteronômio 18, versículo 15. Onde ele disse, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. É ele que revelou completamente e perfeitamente a vontade de Deus no seu ensino, na sua pregação e com seu exemplo, em todo aspecto do seu ministério durante a encarnação. E finalmente, ele é nosso sumo sacerdote. Ele se ofereceu como o sacrifício perfeito por nossos pecados. Foi ele que realizou tudo que foi prometido no Antigo Testamento, sob a Antiga Aliança. Todas as sombras do sistema sacrificial da Antiga Aliança foram cumpridas nele. E quando eu digo tudo, significa tudo, sem exceção. Ele é o tabernáculo, ele é o templo, ele é o altar do sacrifício. Ele é o próprio sacrifício naquele altar. Ele é a pessoa fazendo o sacrifício e ele é o sacrifício. Ele é Cristo, ungido de Deus, ungido para servir como rei, como sacerdote, como profeta. Ele é o Messias. É isso que a palavra significa. E nós que confessamos fé nesse Cristo, que adoramos esse Cristo como Deus, que servimos esse Cristo como Rei, nós somos cristãos, unidos a Ele por fé, enxertados nele. Nós compartilhamos em tudo que Ele fez, por meio dessa união. Então, isso significa que nós também temos um ofício tríplice. Nós somos profetas, nós somos sacerdotes e nós somos reis. E é esse ofício tríplice que nos define. Como profetas, nós proclamamos o nome de Cristo e as boas novas do Evangelho de Cristo.
Servimos como mediadores dele. A presença profética neste mundo. Como sacerdotes, não oferecemos sacrifícios de expiação, porque o próprio Cristo se ofereceu como o último e perfeito sacrifício de expiação. Mas nos oferecemos repetidas vezes, continuamente, constantemente, como sacrifícios vivos, sacrifícios de gratidão. E finalmente, como reis, nós somos restaurados em nossa posição como imagem de Deus, governando, regendo, servindo como os mordomos de Deus nesse mundo criado, esperando o dia em que iremos reinar junto com Cristo sobre todas as coisas em perfeição eterna. Por que razão é ele chamado de Cristo, que quer dizer ungido? Resposta: porque ele foi ordenado por Deus o Pai e ungido com o Espírito Santo para ser o nosso supremo profeta e mestre, que nos revelou completamente o propósito secreto e a vontade de Deus quanto à nossa redenção. Nosso único sumo sacerdote, o qual por um único sacrifício do seu corpo nos remiu, e intercede continuamente por nós diante do Pai. E nosso Rei eterno, que nos governa pela sua palavra e por seu Espírito, que nos defende e preserva na redenção que para nós conquistou. Pergunta 32. Por que é que você é chamado de cristão? Resposta: porque pela fé sou membro de Cristo e por isso partilho da sua unção, para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a ele, como rei, de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida e no porvir reinar eternamente com ele sobre todas as criaturas. Quando pensamos no título cristão e no que significa para nós, nós devemos considerar esse nome à luz especificamente do terceiro mandamento. E o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Por que eu digo isso? Quando nos chamamos de cristão, quando nossos vizinhos e colegas e amigos nos conhecem como cristão, somos associados intimamente com o nome de Cristo, o Filho de Deus, Deus mesmo. Então, isso significa algo muito importante sobre a maneira em que vivemos. Como tomamos o nome do Senhor, como representamos o nome do Senhor. Eu devo me perguntar: eu sou um bom representante do Messias? Quando outras pessoas me veem alguém que é como Cristo, crescendo à imagem do Salvador, do Senhor, do Rei, do sumo sacerdote, do profeta? O mundo pode ver que eu sou ungido de Deus também, que sou profeta, que confesso o nome de Cristo abertamente, sem vergonha, com alegria, que sou sacerdote, oferecendo o meu próprio corpo como sacrifício vivo, oferecendo a minha própria vida como sacrifício de gratidão a Deus todo dia da minha vida, que sou rei, batalhando contra o pecado e o mal na minha vida e no mundo. É assim que os representantes de Cristo devem viver em união com Ele. Somos ungidos com o Espírito Santo. Recebemos o poder para viver nesse ofício tríplice fielmente. E quando vivemos assim, nossa vida vai fornecer evidências da nossa unção.
Como Cristo realizou esse ofício na sua encarnação, através da capacitação do Espírito Santo, nós devemos e nós podemos fazer a mesma coisa. E assim, obedecer o terceiro mandamento, carregando o nome de Cristo na maneira certa, que vai levar a honra desse nome. É um privilégio imenso ter esse nome, cristão. E é uma responsabilidade também. Que Deus nos ajude a viver como verdadeiros cristãos, verdadeiros seguidores, verdadeiros discípulos de Cristo, o Messias, nosso Senhor Jesus. Que Ele nos capacite a cumprir os deveres do nosso ofício como profeta, como sacerdote, como rei, até ao fim.